Cachorro caramelo se joga na frente de ônibus. Quando descobre o porquê, todos entram em choque. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Você já imaginou um cachorro fazer algo tão heróico que faria até os seres humanos se envergonharem da sua própria coragem? Pois é, um cachorro de rua, conhecido e querido por todos, fez algo que ninguém esperava. Em um bairro simples, no Brasil, um ato de um animal virou notícia em todos os cantos do país. E acredite, não se tratava de um acidente ou de um momento de desespero. O que esse cachorro fez naquele dia desafiou toda a lógica. Você já parou para pensar o que um cachorro poderia fazer por uma pessoa, mesmo sem ser pedido? Eu sei que essa história vai mexer com você, então fique aqui comigo por alguns minutos. Você não vai se arrepender. O que você vai descobrir nesse vídeo? Acompanhe uma história real de gratidão, fidelidade e coragem que vai tocar o seu coração. Vou te contar como um cachorro de rua conhecido como Caramelo fez algo inimaginável, salvando a vida de uma criança, enquanto todos ao seu redor não entendiam o que estava acontecendo. Prepare-se para uma reviravolta que vai te deixar sem palavras. Agora, vamos começar. Era uma manhã comum, mas no bairro simples, na periferia de uma cidade brasileira, o dia iria ser marcado por um evento que, mais tarde, se espalharia por todo o país. Os moradores estavam habituados a ver Caramelo, um cachorro de rua que conquistara o coração de todos, circulando pelas ruas com seu jeito tranquilo e carinhoso. Era o tipo de cachorro que recebia carinho e comida de todos, mesmo não tendo um dono fixo. Cada pessoa o via como parte da família do bairro. Caramelo, com seu pelo castanho e manchado, era um símbolo de resistência, sobrevivente das ruas, e, apesar de ser um cachorro de rua, ele tinha algo raro, uma lealdade inabalável. Não havia quem não parasse para fazer um carinho ou dar algo para comer. Ele sabia onde encontrava os melhores lugares, as melhores pessoas, e sempre parecia estar no lugar certo, na hora certa. Naquele dia, no entanto, o bairro inteiro seria abalado por um acontecimento inesperado. Era apenas mais uma manhã tranquila, com as crianças indo para a escola, as mães conversando na porta de casa e o som do trânsito ao fundo. Caramelo estava ali, caminhando lentamente pela calçada, observando tudo com sua calma habitual. Mas algo estranho estava prestes a acontecer. De repente, um som estridente de um ônibus se aproximando cortou o ar. As pessoas estavam distraídas, mas uma criança, que corria pela rua, acabou perdendo o equilíbrio e caiu bem na frente do ônibus. O veículo vinha em alta velocidade, e ninguém teve tempo de reagir. Todos os olhos estavam voltados para o acidente prestes a acontecer. Mas então, de onde ninguém esperava, Caramelo saltou. Com uma velocidade surpreendente para um cachorro de sua idade e tamanho, ele se atirou para a frente do ônibus, no exato momento em que a criança caiu. O choque foi instantâneo. O que parecia ser um ato desesperado de um animal, na verdade, foi uma ação heroica e calculada. Caramelo não estava simplesmente se jogando na frente do ônibus, ele estava salvando uma vida. O ônibus freou bruscamente, e as pessoas ao redor começaram a gritar. O motorista, em pânico, conseguiu parar o veículo antes que fosse tarde demais. Caramelo, com o corpo ainda no chão, olhou rapidamente para a criança caída, e com um olhar tranquilo e determinado, pareceu entender que sua missão estava cumprida. Ele se levantou, tremendo, mas sem ferimentos graves, e olhou para a criança, que estava em choque, mas ilesa. Naquele momento, o bairro ficou em silêncio. Todos estavam atônitos, tentando processar o que acabaram de ver. Caramelo, o cachorro querido de todos, havia se jogado na frente do ônibus para salvar uma criança. Ninguém sabia o que pensar. Por um segundo, ninguém se moveu. Logo, alguém teve a ideia de verificar as câmeras de segurança para entender melhor o que havia acontecido. O que as imagens revelaram, no entanto, ninguém poderia prever. Ao revisar as gravações, algo chamou a atenção. O cachorro não apenas se atirou na frente do ônibus de forma instintiva. Ele sabia exatamente onde estava a criança antes mesmo de ela cair. As imagens mostraram Caramelo, momentos antes, observando a criança brincar na rua.
Ela havia se afastado do lado da mãe e, sem que ninguém percebesse, estava prestes a correr em direção ao ônibus. Foi nesse exato momento que Caramelo entrou em ação. Ele já sabia o que precisava fazer. A verdade começou a ser revelada. A criança que Caramelo havia salvado era filha de uma mulher que, anos atrás, havia alimentado e protegido o cachorro quando ele ainda era um filhote abandonado. A mãe da criança, que naquela manhã assistia tudo do lado de fora da sua casa, não conseguia acreditar no que estava vendo. A mulher se lembrou do dia em que, com o coração cheio de compaixão, havia dado comida e cuidados a um cachorro perdido, sem saber que aquele gesto de bondade teria um impacto tão profundo em sua vida, anos depois. A história de Caramelo e da mulher que o ajudou no passado logo se espalhou pela comunidade. O bairro, que já era uma comunidade unida, agora estava mais tocado do que nunca. A notícia se espalhou rapidamente pelos jornais e pelas redes sociais, e o nome Caramelo virou sinônimo de heroísmo e lealdade. O país inteiro ficou comovido com a coragem do cachorro, e o simples gesto de gratidão que ele fez em troca de um ato de bondade, anos atrás, tornou-se um símbolo de como os pequenos gestos podem ter grandes repercussões. Ninguém sabia exatamente como reagir a tudo aquilo. O bairro, agora mais unido, começou a olhar para Caramelo de uma forma diferente. Ele já não era apenas o cachorro de rua, mas o herói da comunidade. As pessoas começaram a vê-lo como um símbolo de fidelidade, coragem e, acima de tudo, gratidão. Mas, como toda grande história, ainda havia muito mais a ser revelado. Como será que a mãe da criança, que agora tinha uma dívida de gratidão com Caramelo, lidaria com tudo isso? O que mais a vida de Caramelo e a de sua protetora reservavam para o futuro? O impacto do ato de Caramelo não se limitou apenas ao bairro, onde ele já era uma figura conhecida e amada. A notícia da sua bravura logo se espalhou pelo Brasil, e a história daquele cachorro se jogando na frente de um ônibus para salvar uma criança deixou o país em choque. Mas, à medida que a atenção de todos se voltava para o cão-herói, havia algo ainda mais profundo e comovente que ninguém havia percebido, algo que estava oculto nas sombras, aguardando para ser revelado. A criança salva, Ana Clara, uma menina de 7 anos, foi levada rapidamente para a segurança de sua casa. Ela estava bem, apenas com um susto, mas sua mãe, Maria, ainda tremia ao pensar no que poderia ter acontecido se Caramelo não tivesse se lançado para salvar a filha. Maria, como muitos no bairro, sabia da fama de Caramelo, o cachorro de rua que vivia nas ruas próximas, mas o que ela não sabia era que, muitos anos atrás, ela havia sido a responsável por dar comida e carinho àquele cão abandonado, ainda filhote. Maria era uma mulher simples, uma dona de casa que, como tantas outras, passava seus dias em meio às tarefas diárias e cuidando de seus filhos. Ela não lembrava exatamente do dia em que ajudou Caramelo, mas naquele momento, ela se lembrou de como, ao ver o cão perdido e magro, ela não hesitou em lhe oferecer uma refeição. Era só um filhote, sujo, com medo. Eu não consegui ignorá-lo, disse ela, em uma entrevista que logo se tornaria viral. Maria não sabia, mas aquele simples ato de bondade, uma ação que ela acreditava ter sido pequena e sem importância, havia sido suficiente para construir uma dívida de gratidão imensurável no coração do cachorro. A reação de Maria foi uma mistura de surpresa, choque e, é claro, gratidão. Como poderia saber que aquele cachorro, que um dia fora um filhote abandonado, agora era um herói? Ela olhou para sua filha, Ana Clara, e sentiu um nó na garganta ao perceber que a vida da sua filha havia sido salva por um gesto de bondade que ela havia feito, sem pensar, tantos anos atrás. Agora, ela sentia uma dívida profunda, não com a vida de Caramelo, mas com a vida do seu próprio filho, que tinha crescido em um ambiente cheio de amor, mas sem saber o quanto esse amor poderia retornar. À medida que o vídeo da ação de Caramelo se espalhava pelas redes sociais, a história dele começou a ser retratada de forma grandiosa. O cachorro de rua, que havia sido rejeitado pela sociedade, agora era um símbolo de altruísmo, coragem e gratidão. Mas ninguém sabia o verdadeiro impacto dessa história. Não era apenas a coragem de Caramelo que estava tocando os corações dos brasileiros. Era a conexão invisível entre ele e Maria, uma conexão que parecia ser parte de algo maior, uma história que transcendeu o simples ato de salvar uma criança. Em meio à grande repercussão, Maria começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido.
Quando ela olhava para Ana Clara, ainda com um pouco de medo nos olhos, se perguntava se tudo o que aconteceu foi apenas um acaso, ou se havia algo mais envolvido. Será que foi o destino? Ela pensava enquanto se lembrava do dia em que, anos atrás, havia dado comida ao filhote abandonado. O que ela não sabia era que Caramelo, com sua lealdade indomável, havia desenvolvido um vínculo profundo com ela, que se manifestaria no momento mais crítico. Mas enquanto Maria estava cheia de gratidão por ter tido a chance de viver esse milagre, nem todos estavam tão dispostos a aceitar o que havia acontecido. O motorista do ônibus, um homem chamado João, ficou com um peso no coração. Ele não conseguia parar de pensar naquilo. Eu quase matei uma criança, ele dizia para si mesmo, sem acreditar no que acontecerá. O homem, que nunca havia sido um grande amante dos animais, agora se via lutando com um turbilhão de emoções. A situação ficou ainda mais tensa quando as câmeras de segurança revelaram detalhes que ninguém havia notado. Não foi apenas a ação de Caramelo que salvou a vida de Ana Clara, mas a maneira como ele previu o perigo. Quando a criança estava prestes a cair, Caramelo já estava ali, na posição exata para intervir. Ele não correu de forma instintiva. Ele correu porque sabia, porque sua conexão com a criança era mais do que sorte e era um gesto de reconhecimento, de retribuição. O bairro inteiro começou a questionar o que estava acontecendo. Como um cachorro de rua, que parecia ser apenas uma parte simples e esquecida da comunidade, conseguiu agir de forma tão precisa, tão heróica. O que havia por trás de Caramelo? Ele realmente tinha uma inteligência emocional tão profunda, ou havia algo mais que ninguém ainda compreendia? No dia seguinte, um movimento de apoio ao cachorro surgiu. Moradores começaram a se reunir para organizar uma pequena festa em homenagem a Caramelo. Não se tratava de um simples ato de caridade ou gratidão, mas de um reconhecimento por algo muito maior e a lealdade incondicional de um ser que, ao contrário do que muitos pensavam, possuía uma sabedoria que ia além da compreensão humana. Mas, ao mesmo tempo em que o cachorro se tornava um herói, a pergunta mais difícil de todos permanecia: como um simples gesto de bondade poderia resultar em um ato tão grandioso? A verdadeira história de Caramelo e de sua conexão com Maria estava prestes a ser desvendada, e com ela, algo mais profundo, mais bonito e mais misterioso do que qualquer um poderia imaginar. Maria e sua filha Ana Clara, agora, olhavam para Caramelo de uma maneira diferente. A gratidão de Maria era imensa, mas a dor do passado também começava a surgir. Ela não sabia ainda como seria possível pagar a dívida que sentia. Mas uma coisa era certa: ela e Caramelo estavam ligados por algo muito maior do que eles podiam compreender. O bairro onde Caramelo vivia parecia ter parado no tempo desde o dia do ato heróico. Durante semanas, os moradores falavam sobre o cachorro que se jogará na frente de um ônibus em movimento para salvar uma criança. Ele já não era mais apenas o cachorro de rua ou que andava pelas ruas, mas um símbolo de coragem, gratidão e lealdade. Sua história se espalhou por todo o país, e até os jornais internacionais começaram a noticiar o incrível feito de Caramelo. Mas para Maria, mãe da criança salva, o acontecimento não era apenas uma história de heroísmo. Para ela, Caramelo representava um elo perdido, um vínculo que ela não sabia que existia, mas que agora estava ali, diante dela, mudando sua vida para sempre. Nos dias seguintes ao evento, Maria se viu refletindo profundamente sobre o passado. O que ela achava que fosse uma simples ação de bondade agora parecia ser uma chave para entender algo maior, algo misterioso que a conectava com Caramelo de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Ela passava horas olhando para a filha, Ana Clara, ainda com os olhos cheios de gratidão por estar com ela, viva e saudável. Mas também havia uma sensação de desconforto. Algo estava faltando. Maria lembrou-se do dia em que conheceu Caramelo, muitos anos antes. Naquela época, ela mal sabia que aquele filhote magro e sujo seria o mesmo cachorro que, um dia, salvaria a vida de sua filha. Foi em um dia quente de verão, quando Maria estava indo ao mercado, que ela encontrou Caramelo pela primeira vez. O filhote estava magro, com os ossos visíveis e um olhar perdido, mas, ainda assim, seus olhos brilhavam com uma chama de esperança. Ela, que sempre teve um coração grande, não pensou duas vezes. Pegou o filhote nos braços e o levou para casa, dando-lhe um pouco de comida e abrigo.
Não imaginava que aquela ação simples mudaria a vida dela e de sua família para sempre. Na época, Maria vivia sozinha com seu filho mais velho, Gabriel, e sua filha Ana Clara ainda era muito pequena. Seu marido, que passava o dia trabalhando como pedreiro, mal tinha tempo para interagir com os filhos. Maria estava acostumada a cuidar da casa e da família, mas sempre teve um coração aberto para ajudar qualquer ser que precisasse. E foi esse coração generoso que acabou salvando a vida do cachorro, sem que ela soubesse o impacto que isso teria. Caramelo ficou com ela por alguns meses, até que, como todos os cães de rua, ele sentiu o impulso de seguir sua própria jornada. Maria nunca soubera ao certo o que aconteceu com o cachorro depois disso. Ele simplesmente desapareceu. Ela tentou procurá-lo algumas vezes, mas com o tempo, a rotina e as dificuldades da vida acabaram afastando essa lembrança. Caramelo se tornou uma memória distante, uma história que ela contava para os filhos como uma forma de ensinar-lhes sobre a bondade e a generosidade. Até que, naquele fatídico dia, Caramelo retornou. Mas não como o cachorro perdido que ela pensava que jamais veria novamente. Não. Ele voltou como um herói. Ele voltou para salvar a vida de Ana Clara. O que parecia ser uma simples coincidência era, na verdade, um vínculo de gratidão profundo que havia sido construído no momento em que Maria estendeu a mão para aquele filhote. Um gesto que, para ela, parecia pequeno e insignificante na época, se transformou em uma ação de amor incondicional de um animal que nunca esqueceria. Maria sentia uma mistura de emoções conflitantes. Por um lado, ela estava imensamente grata pela salvação de sua filha. Por outro, ela sentia uma espécie de culpa por não ter sido mais presente, por não ter feito mais por Caramelo quando ele ainda era um filhote. Ela sentia que tinha algo a mais para oferecer ao cachorro, algo que fosse à altura de sua coragem. As semanas passaram e o vínculo entre Maria, Ana Clara e Caramelo só aumentou. Maria começou a procurar maneiras de retribuir o que o cachorro havia feito por sua família. Ela sabia que nada poderia pagar a dívida que sentia, mas queria fazer algo para demonstrar sua gratidão. Começou a visitar Caramelo todos os dias, levando-lhe comida e carinho, mas o cachorro parecia estar esperando algo mais. Como se ele soubesse que o que ele fizera por ela e sua filha era apenas uma parte do todo. Como se ele soubesse que sua missão ainda não tinha sido completamente cumprida. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Caramelo, após semanas de visitas diárias de Maria, começou a se aproximar dela de uma maneira diferente. Em um dos dias em que ela o encontrou sentado na praça onde sempre o via, ele se levantou e, com um olhar atento, olhou nos olhos de Maria. Foi como se ele a estivesse convidando a dar o próximo passo, como se ele estivesse esperando que ela se lembrasse de algo que estava além da gratidão. Maria, tocada pelo gesto silencioso do cachorro, levou Caramelo para sua casa. Ele nunca havia se aproximado de sua família de forma tão íntima, mas naquele momento, ele parecia saber que seu lugar era ali. Era como se o destino tivesse se encarregado de unir os dois novamente, mas dessa vez, não como uma simples visita do passado, mas como um membro da família. Ana Clara, que adorava o cachorro, não podia acreditar que ele agora vivia com eles. Ela, que havia sido salva por ele, não conseguia entender o quão grande e significativo era aquele gesto de Caramelo. Ela abraçou o cachorro com toda a ternura de uma criança que sabia que, sem ele, a sua vida poderia ter sido muito diferente. Maria, olhando para sua filha e para o cachorro, finalmente entendeu o verdadeiro significado do que havia acontecido. Não era apenas sobre Caramelo ter salvado a vida de Ana Clara. Era sobre o vínculo invisível que une todos nós, seres humanos e animais. Às vezes, os maiores gestos de amor e lealdade vêm de lugares inesperados, de seres que, sem palavras, sabem reconhecer a gratidão, e que retribuem com mais do que podemos imaginar. O vínculo entre Maria, Ana Clara e Caramelo se aprofundava a cada dia. O cachorro, que antes vivia pelas ruas do bairro, agora se encontrava em um ambiente de amor e segurança, algo que parecia ter buscado por toda a sua vida. Ele não era mais o cão vagabundo que muitos ignoravam por agora, ele era um herói adotado, com um lugar firme na vida de Maria e de sua filha. No entanto, o que parecia ser um final feliz estava longe de ser o ponto final dessa história.
Maria, embora imensamente grata pela vida de sua filha ter sido salva, ainda se sentia marcada por uma profunda inquietação. Ela sabia que o destino tinha algo mais reservado para Caramelo. Seu gesto de salvar Ana Clara era, sem dúvida, extraordinário, mas a história deles parecia ter um propósito maior. Maria não conseguia parar de pensar no que poderia ser feito para honrar realmente a lealdade de Caramelo. Sentia que não bastava apenas oferecer comida ou carinho, ela precisava fazer algo grandioso, algo que mostrasse ao mundo a profundidade da gratidão que ela sentia. Os dias passavam, e o bairro começava a se habituar à ideia de ver Caramelo tão próximo das pessoas. Ao contrário de muitos cães de rua que, após algum tempo em um ambiente de acolhimento, perdem a confiança, Caramelo parecia ainda mais dedicado, mais afetuoso. Era quase como se ele sentisse que o gesto heróico que ele havia realizado estava começando a ter algum tipo de recompensa, não apenas em termos materiais, mas em afeto e reconhecimento. Uma manhã, enquanto Maria e Ana Clara estavam sentadas na varanda, olhando para o cachorro, algo inesperado aconteceu. Caramelo levantou-se abruptamente, como se algo tivesse chamado sua atenção. Ele correu para a rua, olhou ao redor e, sem mais nem menos, começou a latir de forma desesperada, como se quisesse comunicar algo. Maria levantou-se rapidamente e correu até ele, preocupada. O que poderia estar acontecendo? O bairro estava tranquilo e silencioso, como sempre. Foi então que ela ouviu o som de um choro distante. Um choro suave, mas persistente, que parecia vir de uma rua próxima. Sem hesitar, Maria pegou Ana Clara pela mão e correu junto com Caramelo, que liderava o caminho com uma determinação inusitada. À medida que avançavam pela rua, o choro ficava mais alto. Não demorou muito para que encontrassem a origem do som. Era um pequeno garoto, de aproximadamente 4 anos, sozinho na rua, com os olhos cheios de lágrimas. Ele parecia perdido e assustado, olhando para todos os lados sem saber o que fazer. Maria, com o coração apertado, se aproximou do garoto e o abraçou, tentando confortá-lo. "Você está bem, meu anjo?", perguntou, sua voz suave. O menino, entre soluços, apontou para a rua, dizendo que havia se perdido e não sabia voltar para casa. Nesse momento, Caramelo, com uma serenidade que só ele poderia ter, aproximou-se do garoto e começou a lamber seu rosto, como se já soubesse exatamente o que fazer. Ele parecia estar tentando confortar o menino, como se fosse uma missão sua, como se a vida lhe desse a oportunidade de retribuir a bondade de Maria de outra maneira. Maria imediatamente pegou o telefone e ligou para a polícia. Enquanto aguardavam a chegada da ajuda, Caramelo ficou perto do menino, mantendo-o calmo. Quando os policiais chegaram e levaram o garoto para casa, Maria percebeu que o destino, mais uma vez, estava em ação. Era como se a vida de Caramelo estivesse entrelaçada com as vidas das pessoas que ele tocava. Ele havia salvado uma criança, mas agora estava desempenhando um papel crucial em ajudar outra, desta vez em um gesto simples, mas igualmente importante. O que Maria não sabia era que aquele incidente marcaria o início de um novo ciclo de transformações no bairro. Quando os vizinhos souberam da história, a solidariedade no lugar aumentou consideravelmente. A comunidade, que antes olhava com desconfiança para Caramelo, começou a vê-lo com outros olhos. Ele não era mais apenas um cão de rua, mas um símbolo de algo muito mais poderoso, o poder do cuidado, da compaixão e da união. O gesto de Caramelo de salvar a criança não foi o único. Semanas depois, outros pequenos atos de bondade começaram a surgir. As pessoas começaram a se ajudar mais, a se preocupar umas com as outras. Os moradores do bairro, que antes viviam em uma rotina individualista, começaram a se unir para cuidar mais dos animais de rua, oferecer comida aos necessitados e até realizar eventos comunitários. Era como se Caramelo, com sua coragem, tivesse despertado algo adormecido nas pessoas. Maria também percebeu que ela mesma havia mudado. Ela estava mais conectada com a sua vizinhança, mais disposta a ajudar e a ouvir. O gesto de Caramelo havia tocado algo em seu coração que ela nem sabia que existia, uma sensibilidade para a dor do outro e um desejo genuíno de ajudar. A história do cachorro que se sacrificou para salvar a vida de uma criança havia se transformado em algo muito maior.
Era um reflexo de como, às vezes, pequenos gestos podem desencadear ondas de transformação. A vida de Caramelo e de Maria estava interligada de maneira que eles nunca poderiam ter imaginado, e o amor e a gratidão que Caramelo havia despertado eram contagiantes. Agora, a história de Caramelo e Ana Clara era contada não apenas como um ato heróico, mas como um lembrete do poder da gratidão, da solidariedade e da coragem de se importar com o outro. Maria, que antes se sentia desamparada e sem saber como retribuir a Caramelo, descobriu que o maior presente que poderia dar a ele era a mesma coisa que ele lhe deu, a sua amizade, sua lealdade e sua disposição para ajudar. E Caramelo, o cachorro de rua, o herói não reconhecido, havia encontrado mais do que uma casa e comida. Ele havia encontrado uma família, e mais importante ainda, ele havia encontrado a razão pela qual ele sempre esteve ali e para ensinar aos outros sobre o valor da compaixão e da gratidão, sem precisar de palavras. O bairro parecia mais vibrante desde o retorno de Caramelo à vida de Maria e de sua filha. As ruas estavam mais animadas, os vizinhos mais dispostos a se ajudar uns aos outros, e o espírito de solidariedade tomava conta de cada esquina. O cachorro, que antes era visto apenas como um animal de rua, agora era tratado como um herói. Para Maria, ele era mais que isso, dele era uma lembrança viva de que os gestos mais simples podem salvar vidas e mudar destinos. Mas, apesar de toda a transformação que Caramelo trouxe, Maria sabia que ainda havia algo mais a ser resolvido. Algo que estava pendente, algo que envolvia não apenas ela e o cachorro, mas um passado esquecido. O que Caramelo havia feito por sua filha era inestimável, mas ela não podia deixar de se perguntar o que ele teria pensado ao se jogar na frente do ônibus. Ele não a conhecia, nem sabia quem ela era, mas ele sabia o que fazer, sabia como proteger. A lealdade de Caramelo, apesar do abandono que ele havia sofrido, era incompreensível para muitos, mas para Maria, ela não parecia ser apenas um gesto de instinto ou necessidade. Era uma conexão profunda, algo que transcende as fronteiras do simples acaso. Era como se ele tivesse se lembrado de algo que aconteceu no passado, algo que havia sido enterrado nas memórias do tempo, mas que agora se fazia presente. Uma noite, enquanto Maria estava na cozinha, preparando o jantar, ela ouviu um latido suave vindo da rua. Caramelo estava em sua varanda, olhando fixamente para o lado da rua onde ele tinha sido encontrado anos atrás, um olhar que ela reconheceria em qualquer lugar, um olhar de lembrança. Algo naquela cena parecia familiar. Ela olhou para ele, curiosa. Algo dentro de sua alma a instigava a entender o que estava acontecendo. Decidiu seguir o olhar de Caramelo. Ela nunca havia dado muita atenção para aquele lado da rua. Era ali, perto do antigo ponto de ônibus, onde ela havia encontrado o filhote abandonado, onde tudo começara. Com a filha nos braços, Maria se aproximou cautelosamente da calçada. O cachorro, com uma expressão séria, caminhava à sua frente, como se estivesse guiando-a para algum lugar. Quando chegaram ao antigo ponto de ônibus, Maria parou. O vento soprava suavemente, e as árvores balançavam como se quisessem revelar algo guardado há muito tempo. Foi então que Caramelo, com sua postura imponente, se sentou. Ele olhou para ela, olhou para o céu, e de repente, algo aconteceu. Maria começou a se lembrar de quando encontrou Caramelo pela primeira vez. Ela lembrou do medo nos olhos do cachorro, da dor em cada passo hesitante que ele dava. Mas também se lembrou do seu próprio gesto de generosidade, daquele momento em que decidiu dar-lhe uma chance, sem saber quem ele realmente era, sem saber o que ele poderia significar no futuro. Era como se ela tivesse sido escolhida, de alguma forma, para oferecer o que ele mais precisava naquele momento. Ela nunca havia dado muita importância para aquele gesto. Para ela, foi apenas mais um dos muitos momentos em que ela procurava fazer o bem. Mas agora, olhando para Caramelo, ela entendia que aquele pequeno ato de bondade tinha desencadeado algo muito maior. Ele, que antes tinha sido um filhote abandonado, agora estava de volta, mais forte e mais corajoso do que nunca, e com uma missão clara, retribuir o que um dia lhe foi dado. Maria, então, sentou-se no banco do ponto de ônibus e olhou para Caramelo. Era como se o cachorro estivesse esperando por ela para entender a verdadeira razão de tudo o que havia acontecido. "O que você quer me mostrar?", Caramelo perguntou, com a voz trêmula. "O que você precisa de mim?"
O cachorro, sem emitir um som, levantou-se e começou a andar em direção à praça próxima. Maria seguiu-o, como se fosse guiada por uma força invisível. Ao chegarem à praça, Caramelo se deteve em frente a um banco onde uma mulher idosa estava sentada. Ela estava olhando fixamente para um ponto distante, com os olhos perdidos em algum lugar do passado. Maria a reconheceu instantaneamente. Era Dona Lourdes, uma senhora que morava no fim da rua e que, há muitos anos, fora amiga de sua mãe. Ela lembrava bem de Dona Lourdes, que sempre tinha histórias antigas para contar, sempre dizia que o tempo tinha lhe mostrado muitas coisas, mas também a havia feito perder muitas outras. Dona Lourdes, ao perceber a presença de Maria e Caramelo, sorriu de forma cálida, mas triste. "Você está de volta, não é mesmo, Caramelo?", disse, com um sorriso melancólico no rosto. "Eu sabia que você voltaria algum dia." Maria olhou para ela, sem entender. "Como assim, Dona Lourdes? Você conhece Caramelo?" A senhora, com um suspiro profundo, olhou para o cachorro e depois para Maria. "Eu conheço esse cachorro. Ele foi um filhote que apareceu aqui há muitos anos. Lembro bem do dia em que ele foi deixado na rua, tão pequeno e assustado. Eu o vi e tentei ajudá-lo, mas ele acabou indo embora. Eu pensei que nunca mais o veria." Maria, com os olhos arregalados, se virou para Caramelo. Como ele poderia ter conhecido Dona Lourdes? Ele nunca falou com ela, e ela também não sabia da história de Caramelo até aquele momento. Mas, agora, tudo parecia fazer sentido. Caramelo, de alguma forma, estava voltando para pessoas que, no passado, haviam cruzado seu caminho. Estava trazendo à tona memórias antigas, não apenas de sua própria vida, mas também da vida de Maria. Você sabia que ele era o mesmo cachorro?" Maria perguntou, perplexa. Dona Lourdes balançou a cabeça lentamente. "Eu sabia que ele tinha algo especial, algo que o tornava diferente. Quando você o encontrou, pensei que talvez ele tivesse sido enviado para algo maior. Agora, vejo que ele veio para completar um ciclo." Maria sentiu uma onda de emoção tomando conta dela. Era como se a história de Caramelo estivesse conectada com ela de maneira invisível, com todas as peças finalmente se encaixando. Ele não era apenas um cachorro de rua. Ele era a ponte que unia seu passado e seu futuro, uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. A tarde estava começando a se despedir, com o sol se pondo lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. O clima tranquilo da praça, no entanto, não conseguia acalmar o turbilhão de sentimentos que agora tomavam conta de Maria. Caramelo, o cachorro que havia dado sua vida para salvar sua filha, agora parecia ser a chave para algo muito maior, algo que ela nunca imaginaria ser possível. A conversa com Dona Lourdes havia desvendado um mistério, mas também criado novas perguntas. O que mais Caramelo sabia? O que ele estava tentando dizer a todos com seu gesto? Maria precisava entender, e sentia que, de alguma forma, esse entendimento viria de um lugar mais profundo, talvez das memórias esquecidas que o cachorro guardava. "Eu sempre soube que ele era diferente", disse Dona Lourdes, enquanto acariciava Caramelo, que agora se sentava calmamente aos seus pés, como se soubesse que aquele era o momento certo para finalmente revelar algo. "Mas não sabia que você tinha uma história com ele, Maria. Quando ele apareceu aqui, perdido e sozinho, eu tentei ajudá-lo da melhor maneira que podia. Mas ele não ficou muito tempo. Ele era uma alma errante, como muitos cães de rua, mas algo nele sempre parecia ter um propósito maior." Maria olhou para Dona Lourdes, tentando compreender as palavras da senhora. O que ela queria dizer com um propósito maior? O que isso significava para Caramelo, para sua própria vida e para o destino de sua filha? Ela nunca imaginou que um simples gesto de bondade, ao acolher um filhote abandonado, poderia desencadear uma história tão profunda, algo que envolvia mais do que sua própria vida. O passado de Caramelo parecia ter sido guardado por anos, como uma verdade que estava finalmente se revelando. Eu nunca soube que ele tinha esse tipo de ligação com o bairro", disse Maria, tentando reunir suas ideias. "Quando o encontrei, era apenas um filhote sozinho na rua, como tantos outros.
Não sabia que ele já havia passado por tanto. Não sabia que ele era especial. Dona Lourdes olhou fixamente para Caramelo e, com um suspiro, começou a contar o que sabia. Ele não era apenas qualquer cachorro de rua, Maria. Ele tinha uma história. Ele foi deixado aqui quando ainda era muito jovem. Eu lembro dele, tão pequeno, tão vulnerável. Ele parecia perdido, mas também parecia saber o que queria. Um dia, eu o vi sendo rejeitado por outras pessoas, por outros cães, e aquilo me tocou profundamente. Eu o acolhi por alguns dias, dei-lhe comida, mas algo no seu olhar me dizia que ele não ficaria. Ele queria seguir seu próprio caminho. Maria sentiu um nó na garganta. Como ela nunca soubera de tudo isso? Como Caramelo, o cachorro que ela amava tanto, tinha esse passado tão misterioso? Era como se ele estivesse lhe contando uma história que ela não entendia completamente, mas que agora estava mais clara do que nunca. Você está me dizendo que ele sabia que algo mais o aguardava, Dona Lourdes? Maria perguntou, tentando fazer sentido do que acabará de ouvir. Eu não posso afirmar com certeza, respondeu Dona Lourdes, com a voz suave. Mas, Maria, há algo que eu aprendi ao longo dos anos: os animais, especialmente aqueles que têm uma conexão profunda com as pessoas, não estão aqui por acaso. Eles têm uma razão, um propósito. Caramelo, ao aparecer na sua vida, não foi por pura sorte. Ele foi colocado no seu caminho por algum motivo. E quando ele se jogou na frente do ônibus para salvar sua filha, e eu tenho certeza de que ele estava cumprindo uma missão que começa muito antes de tudo isso. Maria, com o coração apertado, olhou para Caramelo. O cachorro estava sentado ao seu lado, com os olhos fixos nela, como se soubesse que ele era a chave para todas aquelas perguntas. E, naquele momento, Maria entendeu. Ele não era apenas um cão perdido que havia encontrado uma casa. Ele estava ali por uma razão maior, uma razão que não podia ser explicada por simples coincidência ou destino. A conversa com Dona Lourdes havia aberto uma porta para um passado desconhecido, mas também havia trazido à tona algo ainda mais importante, uma verdade que estava guardada no coração de Maria, algo que ela não sabia que precisava ouvir. Caramelo, com sua lealdade e coragem, não estava apenas retribuindo um gesto de bondade. Ele estava cumprindo um papel na vida de Maria, e talvez o papel de muitas outras pessoas ao longo de sua jornada. Naquela noite, Maria não conseguia dormir. Ela revirava os pensamentos, refletindo sobre tudo o que havia aprendido. Ela se lembrava do momento em que encontrou Caramelo pela primeira vez, quando ele ainda era um filhote indefeso. Ela lembrou-se do quanto se preocupou com ele, do quanto se empenhou para dar-lhe uma vida melhor. Mas, naquele momento, ela também percebeu que aquele filhote, que antes parecia tão vulnerável, era agora o verdadeiro herói da história. Ele tinha vindo para salvar sua filha, mas também para mudar sua vida e a vida de todos ao seu redor. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Na manhã seguinte, Maria decidiu fazer algo que vinha pensando há algum tempo. Ela queria conhecer mais sobre a história de Caramelo. Queria entender de onde ele vinha, o que havia acontecido com ele antes de chegar à sua vida. Decidiu visitar o abrigo local, onde, anos atrás, o cachorro fora encontrado. Talvez lá ela pudesse encontrar mais pistas, mais respostas sobre o passado de Caramelo. Ao chegar ao abrigo, Maria foi recebida por uma funcionária que a reconheceu. Maria, que bom vê-la de novo. Como está o Caramelo? Perguntou a mulher, com um sorriso. Ele está bem, respondeu Maria, com um olhar pensativo. Eu queria saber mais sobre ele, sobre a sua história. Como ele chegou até aqui? A funcionária olhou para Maria, surpresa, como se não tivesse esperado aquela pergunta. Bem, Caramelo chegou aqui muito novo, abandonado por alguém. Não sabemos exatamente de onde ele veio, mas ele sempre teve um olhar diferente. Ele era tão inteligente, tão perceptivo. Ele não era como os outros cães, sempre parecia saber o que estava acontecendo ao seu redor. Mas,
Como muitos outros, ele foi rejeitado por muitas famílias antes de ser adotado por você. Essas palavras, simples e diretas, começaram a formar um quebra-cabeça que Maria ainda não conseguia completar. Mas, em seu coração, ela sabia que Caramelo tinha um propósito maior em sua vida. E, enquanto ela olhava para o cachorro ao seu lado, com os olhos cheios de sabedoria, ela entendia que o destino deles estava finalmente se revelando. O tempo parecia ter parado para Maria. As respostas que ela tanto buscava ainda estavam no ar, pairando como uma névoa densa que não parecia querer se dissipar. Caramelo, o cachorro que ela havia encontrado como um filhote abandonado, agora era o herói que havia salvado sua filha de um acidente fatal. Ele tinha sido mais que um simples cachorro de rua. Ele tinha sido um guardião, alguém que cumpriu um papel muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Após a visita ao abrigo, Maria passou os dias em silêncio, observando Caramelo com uma intensidade diferente. Antes, ele era apenas um companheiro fiel, alguém que ela amava com o coração cheio de gratidão. Agora, ele parecia carregar consigo um mistério que Maria não sabia desvendar, algo que a conectava não apenas a ela e a sua filha, mas a um passado que, até então, parecia ter sido esquecido. O cachorro, com seu olhar calmo e confiável, parecia entender que Maria estava à procura de algo. Algo que ia além da explicação convencional. Como ele podia ter salvado sua filha daquela forma, se ele mesmo tinha sido uma vítima do abandono? E por que ele, de todos os outros cães, decidiu agir daquela maneira? Por que ele não hesitou, mesmo sabendo do perigo que corria ao se lançar na frente do ônibus? Era uma manhã comum quando Maria decidiu ir à praça onde Caramelo havia feito sua ação heroica. Ela estava ali, sozinha, em busca de respostas. O vento estava leve, e o sol brilhava suavemente, como se o universo estivesse esperando por aquele momento. Caramelo estava ao seu lado, e ao olhar para ele, Maria sentiu uma conexão mais forte do que nunca. Ele parecia mais calmo do que nunca, mais em paz consigo mesmo. E, ao mesmo tempo, ela sentia que algo estava prestes a ser revelado. Enquanto caminhavam pela praça, Maria se lembrou de todas as vezes em que havia visto Caramelo passar por ali, talvez à procura de algo. A princípio, ele parecia apenas um cachorro vagando pelas ruas, como tantos outros. Mas, conforme os dias se passaram e ela foi conhecendo mais sobre ele, foi ficando claro que Caramelo tinha uma história secreta, uma história que se entrelaçava com a sua. Foi então que, ao se aproximar do banco onde tudo havia começado, Maria sentiu uma sensação estranha. Era como se algo no ar estivesse prestes a mudar. Caramelo parou e olhou para sua frente, como se estivesse aguardando algo. O olhar de Maria seguiu a direção em que o cachorro estava olhando e, em um instante, ela viu uma figura familiar. Era Dona Lourdes, mais uma vez. A senhora estava ali, na mesma praça, com um olhar que parecia carregar o peso de muitas memórias. Maria se aproximou com cautela, como se sentisse que algo muito importante estava prestes a acontecer. Maria, Dona Lourdes disse, sua voz suave, mas carregada de emoção. Eu sabia que você voltaria aqui. Eu sabia que você teria que entender. Entender o quê, Dona Lourdes? Maria perguntou, com uma mistura de confusão e esperança em seu olhar. Dona Lourdes olhou para Caramelo, que estava deitado tranquilamente aos pés dela. O cachorro parecia ter entendido tudo o que estava acontecendo. Ele estava em paz, como se sua missão tivesse sido cumprida. Eu não sabia tudo, Maria, mas agora entendo. Eu não sabia que o destino de Caramelo estava ligado ao seu de uma maneira tão profunda. Eu sabia apenas que ele não era um cachorro qualquer. Ele era especial. Ele estava aqui por uma razão. E essa razão, Maria, começa com você. Maria franziu a testa, tentando compreender. Como assim? O que você está tentando me dizer? Dona Lourdes respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar algo que havia guardado por anos. Quando eu encontrei Caramelo, anos atrás, ele estava assustado, mas havia algo nele, uma aura, que me fazia acreditar que ele não estava ali por acaso. E agora, com tudo o que aconteceu, eu percebo que ele tinha uma missão. Uma missão que, de alguma forma, estava conectada com a sua família.
Maria sentiu seu coração bater mais rápido. Ela olhou para Caramelo, como se esperasse que ele falasse, que ele explicasse o que estava acontecendo. Mas, claro, ele não podia falar. O que restava a Maria era ouvir o que Dona Lourdes tinha a dizer. Você se lembra da época em que sua mãe estava muito doente, não é? Dona Lourdes perguntou, olhando fixamente para Maria. Sim, Maria respondeu, com a voz baixa. Eu lembro. Eu estava em casa, cuidando dela, quando tudo aconteceu. Ela sempre teve problemas de saúde, mas nunca pensei que ela fosse, e ela pausou, tentando controlar as emoções que começaram a surgir. Dona Lourdes assentiu com a cabeça, como se soubesse exatamente o que Maria estava sentindo. Sua mãe cuidou de Caramelo quando ele ainda era um filhote. Ela foi a única pessoa que o tratou com amor e carinho. E foi ela quem, sem saber, iniciou um ciclo que levaria Caramelo até você, até sua filha. Maria sentiu um calafrio subir por sua espinha. Mas minha mãe e ela morreu antes de eu encontrar Caramelo. Sim, eu sei. Ela não pôde viver para ver o que Caramelo fez por você. Mas você sabia que ele já estava aqui, não sabia? Dona Lourdes perguntou, com um sorriso melancólico. Maria ficou em silêncio por um momento, tentando digerir aquelas palavras. Você está dizendo que Caramelo estava me protegendo, mesmo antes de eu saber? Dona Lourdes assentiu. Ele sempre esteve aqui, mesmo quando você não sabia. E quando você o acolheu, ele simplesmente sabia que a missão dele era cuidar de você e de sua filha. Ele já havia sido salvo por sua mãe, e agora ele estava retribuindo, de uma maneira que só ele poderia fazer. Maria estava em choque, mas uma sensação de paz começou a tomar conta dela. Ela olhou para Caramelo, que agora parecia ser mais do que um simples cachorro. Ele era um elo entre o passado e o presente, entre a perda e a redenção. Ele tinha vindo para protegê-la, como uma memória viva de sua mãe, uma maneira de trazer à tona o amor e o cuidado que ela sempre soubera oferecer. O sol estava se pondo, e Maria sabia, com certeza, que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela havia encontrado algo muito maior do que uma simples amizade com um animal. Ela havia encontrado um vínculo eterno com o amor de sua mãe e com o espírito inquebrantável de Caramelo. O dia amanheceu com um céu limpo e radiante, mas Maria não conseguia encontrar paz no brilho do sol. As revelações que Dona Lourdes fizera sobre Caramelo e sua mãe ainda estavam frescas em sua mente, como se tudo estivesse se desenrolando como um sonho. O cachorro, que antes ela pensava ser apenas um simples cão de rua, agora se revelava um elo entre o passado e o presente, um guardião silencioso de sua família. Mas, apesar de tudo o que sabia, uma dúvida persistia em seu coração: por que Caramelo tinha se jogado na frente do ônibus? Qual era o verdadeiro significado daquele ato heróico? Maria olhou para Caramelo, que estava deitado em um canto da sala, tranquilo como sempre, mas agora com um olhar que parecia carregar uma sabedoria ancestral. Ele sabia algo que Maria ainda não compreendia totalmente. Aquele cachorro tinha mais do que um simples instinto de proteção, se ele parecia agir com um propósito claro, algo muito além de um simples ato de carinho ou fidelidade. Na manhã seguinte, Maria sentiu a necessidade de voltar à praça, o local onde tudo havia acontecido. Precisava de respostas, algo que a conectasse com a verdade de uma forma mais profunda. Não era apenas sobre o ato de salvar sua filha, mas sobre o propósito que Caramelo tinha em sua vida. Ela sabia que, para entender o motivo daquele gesto, precisaria se conectar mais uma vez com o lugar onde a história de Caramelo começou a se desenrolar. A praça estava tranquila. O movimento era lento, com algumas crianças brincando nas gangorras e casais passeando ao redor. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado, o olhar atento, como se estivesse esperando por algo. Maria se sentou em um banco próximo, olhando em volta, tentando encontrar alguma pista que fizesse sentido. Era difícil compreender o que estava acontecendo em sua vida, mas, naquele instante, ela soubera que deveria confiar no que seu coração lhe dizia. O cachorro se levantou e começou a andar em círculos, inquieto. Maria percebeu que ele estava agitado, algo estava acontecendo, algo que ainda não conseguia identificar.
Quando o cachorro se aproximou do centro da praça e parou, Maria seguiu seus passos, curiosa. Ele se aproximou de uma árvore grande, onde uma folha caída se mexia lentamente. Caramelo lambeu sua pata e depois olhou para Maria com um olhar intenso, como se a convidasse a olhar também. Quando ela se abaixou para ver o que estava ali, Maria percebeu que havia algo enterrado sob a terra. Não era uma simples raiz ou pedra, era uma pequena caixa de madeira, antiga e empoeirada. O coração de Maria disparou, como se ela soubesse o que encontraria ali. Com mãos trêmulas, Maria desenterrou a caixa e, ao abri-la, encontrou dentro um pequeno pedaço de papel e uma foto desgastada. A foto mostrava uma mulher, de cabelos escuros, sorrindo para a câmera. Ela segurava no colo um filhote de cachorro, o mesmo filhote que Maria reconheceu imediatamente como Caramelo. A carta, cuidadosamente dobrada dentro da caixa, estava amarelada pelo tempo, mas suas palavras eram legíveis: Caramelo, você foi o meu primeiro amigo. Mesmo sendo tão pequeno e vulnerável, você me trouxe alegria e força quando mais precisei. Eu sei que você terá uma missão grande na vida, e quando for a hora, você encontrará a pessoa certa para guiá-lo. Proteja-a, como você me protegeu. Meu coração estará com você, sempre. Maria ficou parada, lendo aquelas palavras mais de uma vez. As lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, sem que ela pudesse controlá-las. Caramelo, aquele cachorro que ela havia resgatado, que ela amava como um filho, havia sido salvo de algo muito maior, se ele não era apenas um animal, mas um mensageiro de um amor profundo que se estendia através do tempo. Aquela carta, que parecia ter sido escrita há muito tempo, revelava algo fundamental. Caramelo não apenas se jogará na frente do ônibus para salvar sua filha. Ele havia cumprido o que parecia ser um destino traçado. Ele sabia o que precisava fazer, porque tinha sido guiado por um propósito maior, talvez até pela própria mãe de Maria, que não estava mais presente, mas cujas palavras ecoavam através do tempo. Mas, o que Maria não sabia ainda, era que a missão de Caramelo não havia terminado. O cachorro se aproximou dela, lambeu suavemente sua mão, e a olhou com um olhar profundo, como se dissesse: agora é hora de você entender. Maria sentiu um aperto no coração. Ela sabia que algo grande estava prestes a acontecer, algo que ela não poderia evitar. Caramelo estava lhe dando um último presente, uma última lição. Ele sabia que ela precisava entender, que precisava reconhecer o valor de cada momento que havia passado com ele, e com sua mãe. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito distante. Maria olhou rapidamente para o som, e, a poucos metros de distância, viu um grupo de crianças brincando. Uma delas, uma garotinha pequena, estava correndo em direção à rua sem perceber a aproximação de um carro que vinha a toda velocidade. O instinto de Maria disparou, e ela começou a correr em direção à criança. Mas, antes que pudesse alcançá-la, algo aconteceu. Caramelo, com a agilidade de sempre, correu à frente e se atirou na direção da criança, jogando-se sobre ela e fazendo-a cair para o lado, fora de perigo. O carro passou rápido, mas graças a Caramelo, a criança estava segura. Maria caiu de joelhos, observando o cachorro com o coração acelerado. Ele havia feito o que ela não podia, mais uma vez ele estava cumprindo sua missão. A criança, agora segura, olhava Caramelo com uma expressão confusa, sem entender completamente o que acontecerá. Mas Maria sabia. Caramelo havia cumprido o seu destino, como um verdadeiro herói, e agora ele tinha cumprido o último sacrifício. O cachorro se levantou lentamente, olhando para Maria, e, por um momento, ela viu nos olhos dele uma paz definitiva. Ele havia cumprido sua missão. Ele havia trazido à tona o amor e a proteção que sua mãe havia desejado para ela. Caramelo agora poderia descansar, pois ele sabia que Maria e sua filha estavam a salvo. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou dele e sussurrou: você cumpriu sua missão, Caramelo. Agora você pode descansar, meu querido amigo. E, com um último olhar de gratidão, Caramelo se deitou ao lado de Maria, finalmente em paz. A praça estava silenciosa agora, e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e dourados. Maria ainda estava ajoelhada no chão, ao lado de Caramelo, que agora descansava serenamente após ter cumprido seu papel heróico.
A garotinha que ele salvara, ainda em choque, tinha sido levada pelos pais para longe, mas a imagem do cachorro heróico permanecia na mente de todos os que estavam por perto. Mais uma vez, Caramelo havia mostrado sua coragem, e mais uma vez, a cidade não seria a mesma. Maria olhou para o cachorro, com os olhos cheios de lágrimas. Tudo o que ela havia aprendido sobre ele, tudo o que ele havia feito por sua filha, parecia se tornar uma verdade ainda maior, mais profunda e significativa a cada dia. Ele não era apenas um cão que ela tinha resgatado das ruas. Ele era um símbolo de algo muito maior, algo que ela começava a entender mais claramente. Caramelo a tinha guiado, não apenas por amor, mas por uma missão. Ele havia cumprido o que parecia ser um destino desenhado para ele, mas Maria sentia que a história dele ainda não havia terminado. A conexão com sua mãe, que ela jamais imaginara ser tão profunda, agora parecia fazer parte de uma tapeçaria de acontecimentos que, apesar de dolorosos, criavam um quadro muito mais completo e emocionante. Ela sentou-se ao lado de Caramelo, sua mão acariciando suavemente seu pelo. O cão olhou para ela, seus olhos brilhando com uma paz profunda, como se soubesse que sua jornada estava chegando ao fim. Maria respirou fundo e se levantou, decidida. Era hora de fazer algo que ela nunca imaginara fazer, compartilhar a história de Caramelo com o mundo. Na manhã seguinte, Maria entrou em contato com os jornais locais e com uma das emissoras de televisão da cidade. Ela sabia que a história de Caramelo precisava ser contada, não apenas para honrar sua memória, mas para inspirar outras pessoas a acreditarem na bondade e no sacrifício, algo que ela sentia que o mundo estava precisando ouvir. Era uma história de resiliência, de uma conexão inquebrantável entre um ser humano e um animal, e do legado que o amor pode deixar, mesmo em tempos de dor. A cobertura foi imediata. Em pouco tempo, a história de Caramelo chegou aos ouvidos de milhares de pessoas. Ela foi compartilhada nas redes sociais, e o povo se emocionou com o gesto de um cachorro de rua que sacrificou sua vida para proteger uma criança. Os habitantes da cidade se uniram em uma corrente de apoio à memória de Caramelo. Havia algo poderoso na ideia de que um simples animal poderia se tornar um símbolo de tudo o que é bom e justo no mundo. Maria, embora emocionada, se sentia grata. Ela sabia que aquele era o melhor tributo que ela poderia oferecer a Caramelo. E, à medida que a história se espalhava, ela também se sentia conectada a algo maior. A dor da perda do cachorro já não parecia tão forte, pois ela sabia que ele tinha cumprido sua missão. Ele havia dado um legado de amor, de sacrifício e de gratidão, algo que perduraria por gerações. A repercussão foi tão grande que até o prefeito da cidade se pronunciou. Ele sugeriu que fosse erguida uma estátua em homenagem a Caramelo na praça onde ele havia salvado a vida da criança. A ideia foi recebida com entusiasmo pela comunidade, que queria lembrar, todos os dias, do herói silencioso que havia mostrado a todos o que é ser verdadeiramente fiel. Mas o gesto não parou por aí. Maria decidiu abrir um abrigo para animais abandonados em nome de Caramelo. Ela sabia que, de alguma forma, ele havia sido enviado ao mundo para despertar a humanidade nas pessoas, para mostrar que até os mais vulneráveis podem ser os maiores heróis. O abrigo, que começou com poucas doações, cresceu rapidamente, ajudando cães e gatos que precisavam de um lar e carinho. E, como ela prometera a si mesma, Maria nomeou o abrigo em homenagem a Caramelo, o abrigo do herói. Com o tempo, mais e mais pessoas começaram a adotar animais abandonados, e o movimento de resgate ganhou força. Maria se tornou uma figura conhecida na cidade, não apenas por sua conexão com Caramelo, mas por sua determinação em fazer a diferença na vida dos animais. O abrigo do herói tornou-se um símbolo de esperança, de um futuro onde os seres humanos e os animais poderiam viver em harmonia, ajudando uns aos outros. Enquanto o abrigo florescia, Maria também sentia uma mudança dentro de si mesma. Ela sabia que, apesar da dor da perda, o legado de Caramelo estava vivo. O cachorro a havia ensinado mais do que ela jamais imaginara, o verdadeiro significado de amor, lealdade e sacrifício. A jornada que ela compartilhara com ele se transformou em algo muito mais profundo. Ela agora sabia que ele estava ali por uma razão maior, e que essa razão tinha muito a ver com o que ela faria a seguir. A cidade, agora com uma estátua de Caramelo no centro da praça, passava a ser um lugar ainda mais especial, onde a memória daquele cão incrível permanecia viva.
Maria, todos os dias, ia até a praça, sentava-se no banco onde Caramelo havia se jogado na frente do ônibus, e sentia a presença dele ao seu lado. A cada visita, ela sentia que o cachorro, de alguma forma, estava dizendo: eu cumpri a minha missão, agora é a sua vez. E, assim, a vida de Maria seguiu, com uma missão renovada. Ela sabia que Caramelo não tinha sido um simples cachorro, mas um verdadeiro herói, um mensageiro de amor e bondade. A história dele se espalhou, e a mensagem que ele deixou para o mundo nunca seria esquecida: o poder do amor pode transformar até o coração mais duro, e os heróis mais improváveis podem deixar um legado que muda vidas para sempre. O vento frio da manhã batia suavemente nas árvores da praça, onde agora uma estátua de Caramelo se erguia com orgulho, capturando para sempre a imagem do cachorro heróico. Ao redor, as pessoas passavam com frequência, parando para observar o monumento e refletir sobre o que Caramelo representava. Ele não era mais apenas um cachorro de rua. Ele era um símbolo de coragem, lealdade e sacrifício, e sua história continuaria a tocar os corações das gerações futuras. Maria, que até aquele momento tivera uma vida simples, agora se via à frente de um movimento muito maior. O abrigo do herói, inaugurado em nome de Caramelo, não só tinha crescido, mas se tornará um ponto de referência para muitas cidades ao redor. Animais resgatados, que antes eram esquecidos e negligenciados, agora encontravam lares amorosos, e as pessoas que vinham ao abrigo para adotar, muitas vezes saíam com mais do que um amigo peludo. Elas saíam com um pedaço da história de Caramelo em seu coração. Mas a transformação mais profunda era na vida de Maria. O que ela aprenderá com Caramelo não podia ser descrito em palavras simples. Ele, mais do que qualquer outro ser, havia lhe mostrado o que realmente importava: o valor da empatia, o poder do sacrifício e a importância de lutar por aquilo em que se acredita. Ela visitava frequentemente a praça, onde Caramelo tinha se jogado na frente do ônibus. A cada visita, ela sentava no banco, fechava os olhos e ouvia o som do vento, lembrando-se de como aquele cachorro havia mudado tudo. O que começou como um simples gesto de proteção se transformou em uma lição eterna sobre como pequenas ações podem ter repercussões imensuráveis. Num desses momentos de reflexão, enquanto Maria estava sentada, olhando a estátua de Caramelo, um pequeno grupo de crianças se aproximou. Elas estavam curiosas, olhavam para a estátua e depois para Maria. Uma delas, uma menina de cabelo encaracolado e olhos brilhantes, se aproximou e perguntou, com um sorriso tímido: Dona Maria, quem é esse cachorro? Ele é um herói? Maria olhou para a criança e sorriu, seu coração apertando de saudade. Era como se a história de Caramelo tivesse se tornado uma semente que agora começava a germinar nas novas gerações. Sim, ele é um herói, respondeu Maria, com a voz suave. E não é só porque ele salvou uma vida. Caramelo foi um herói porque nos ensinou a importância de amar, de proteger e de ser fiel, não importa o que aconteça. Ele nos mostrou que o amor não tem limites, e que até os gestos mais simples podem mudar o mundo. As palavras de Maria, acompanhadas de um sorriso cheio de emoção, ressoaram como um eco do legado de Caramelo. O cachorro havia sido um guardião, não só da vida daquela criança, mas da memória de todos que cruzaram seu caminho. E agora, ele era parte da história de muitas vidas, não apenas em uma pequena cidade brasileira, mas em toda a região, e até além. Com o tempo, a história de Caramelo se espalhou pelo país. Documentários foram feitos, livros foram escritos, e em escolas de diversas cidades, crianças aprendiam sobre o cachorro que se sacrificou por uma vida. Seu legado se tornou algo que transcendeu o simples ato de salvar uma criança. Caramelo se tornará um ícone do sacrifício e da amizade. Sua história era contada em sala de aula, em campanhas de adoção de animais, e até nas redes sociais, onde milhares de pessoas o reverenciavam como um símbolo de altruísmo e coragem. Maria continuou seu trabalho no abrigo do herói, mas agora com uma missão mais clara do que nunca. Ela não estava apenas ajudando animais, ela estava ajudando a construir um mundo mais empático, onde seres humanos e animais pudessem viver juntos em harmonia. A história de Caramelo, com sua lealdade, coragem e bondade, se tornará a fundação sobre a qual ela erguia seus sonhos. Alguns anos se passaram, e Maria envelheceu. Ela sempre sentia que Caramelo ainda estava por perto, guiando-a em suas ações, protegendo-a como um verdadeiro anjo guardião.
Em uma tarde tranquila, ao chegar ao abrigo do herói, Maria se encontrou com um dos voluntários mais antigos, que agora cuidava do local com o mesmo amor e dedicação que ela havia posto no início. Maria, há algo que você precisa ver, disse o voluntário, com um sorriso sereno. Ela seguiu-o até uma sala onde uma nova geração de crianças e jovens se reuniam para aprender sobre animais e como resgatá-los das ruas. Em uma mesa, havia uma nova foto, uma fotografia de uma criança sorrindo enquanto abraçava um cachorro, cujo olhar lembrava profundamente o de Caramelo. O novo resgatado havia sido encontrado em um campo nos arredores da cidade, perdido e ferido. Era um cachorro de rua, mas algo no olhar dele lembrou a todos que ele também tinha uma missão a cumprir. Ele não era apenas um cachorro, ele era uma extensão de Caramelo, o ciclo da bondade e da lealdade continuando a se espalhar. Maria olhou para a foto, sentindo uma paz profunda invadir seu coração. O legado de Caramelo estava vivo, e ele continuava a transformar o mundo, um cachorro de cada vez. Você cumpriu sua missão, Caramelo, Maria sussurrou para si mesma, com um sorriso. E agora, você vive em cada um de nós. E assim, a história de Caramelo, o cachorro de rua que sacrificou sua vida por uma criança, um herói silencioso que mudou o destino de muitos, se tornaria uma lenda imortal. O amor que ele havia dado continuaria a se espalhar, criando laços indestrutíveis entre seres humanos e animais, até o fim dos tempos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o amor, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.